Vou mostrar para você os 5 erros que você não deve cometer se você estiver iniciando seus estudos na diatônica ou na cromática. O primeiro deles é com relação à embocadura. Trabalhe no início com a embocadura de bico, com lábios relaxados. Essa é uma dica muito importante, porque se você está começando a conseguir tirar algumas notas, se tensionar os lábios, pode ser que alguma nota nem saia. Dependendo de qual for a nota, muitas vezes a gente resolve esses problemas simplesmente relaxando os lábios. Como é que você vai trabalhar isso? Você vai apoiar seus lábios sobre a gaita de forma relaxada. E você vai perceber que várias notas vão soar ao mesmo tempo. E aí, com os lábios apoiados sobre a gaita, você vai reduzindo internamente a área de saída do ar. Até que fique apenas uma nota. Você vai pensar em cobrir essa região do bocal da sua gaita com a parte mais úmida dos lábios. Isso faz com que você não tensione para conseguir fazer a embocadura de bico. Se a gente pega muito externamente, a gente pega com os lábios mais tensos. Então isso é uma coisa que realmente ajuda, é você cobrir a gaita com uma área maior dos seus lábios, com a parte interna, e pensar em fazer a embocadura internamente, deixando a parte externa relaxada. Vou exemplificar para você. Primeiro eu vou tocar com os lábios tensionados e depois eu toco com os lábios relaxados, como eu estou ensinando para você agora. Então isso às vezes faz com que algumas notas agarrem, inclusive. Então agora eu vou deixar os lábios bem relaxados. O segundo erro que você não deve cometer é com relação ao tipo de ar que você vai utilizar na gaita. A gente vai evitar um fluxo de ar forte na gaita. Então, por exemplo, esse tipo de sopro a gente não utiliza. Se você consegue ouvir muito forte o sopro que você está usando, esse sopro não é bom para a gaita. Pense em algo mais, um ar quente que flui, e você não precisa colocar força nos lábios ou na boca para soltar. Simplesmente o ar passa pela garganta. Então pensa no ar apenas fluindo, tanto para fora quanto para dentro. Você não vai puxar também muito forte. A gente vai só deixar o ar entrar. Aqui eu estou fazendo sem embocadura, né? Vou fazer com a embocadura de bico agora. Lábios relaxados e o ar. Trabalhe com esse tipo de ar, que o som vai ficar melhor, e as notas mais graves muitas vezes travam se a gente utiliza um ar muito forte. O terceiro erro que você não deve cometer é com relação à sustentação que você vai dar para sua gaita com as mãos, também chamado de empunhadura. É muito importante para te dar estabilidade no instrumento. Então evita, quando você estiver começando seus estudos, de simplesmente segurar a gaita com uma mão ou até menos. Às vezes as pessoas seguram com 2 dedos a gaita. Isso deixa o instrumento muito instável. Então trabalha com a sua mão esquerda segurando a gaita dessa maneira. Ela encaixa aqui em forma de pinça. E a mão direita, a gente vai apoiar a mão esquerda em cima dela. Polegar aqui na ponta. Isso permite também a gente utilizar esses efeitos. Mas mesmo que a gente não use os efeitos, tenta sempre trabalhar com as 2 mãos para ter mais estabilidade no instrumento. A gaita cromática ela pode ter diversos tamanhos, então isso muda um pouco o jeito de segurar no instrumento, porque se for uma de 64 vozes, ela às vezes é muito grande para fazer essa pegada de pinça, aqui a mão fica muito distante. A de 48 vozes fica melhor encaixada na mão, mas seja como for, a gente vai utilizar as 2 mãos também. No caso, eu estou com uma de 56 vozes, é um tamanho intermediário. Às vezes eu seguro ou aqui nessa região do meio do instrumento, muitas vezes eu seguro aqui também. E a outra mão fica apoiada, pronta para apertar a chave. Então a gente apoia o instrumento. Essa sustentação é muito boa para a gente ter estabilidade no instrumento. Então evita também estudar
só com uma mão apertando a chave e segurando o instrumento. Isso fica muito instável, não é legal, ainda mais quando a gente está começando, a gente não tem muito controle sobre isso. Segura com as duas. E quarto erro que você não deve cometer é com relação à velocidade. Não queira desenvolver uma velocidade no instrumento, não queira tocar coisas rápidas antes de estar com a sua técnica bem sedimentada. A principal coisa que você deve trabalhar no início é a qualidade da sua embocadura, a qualidade do sopro e a qualidade da sua movimentação no instrumento. Ou seja, você troca de uma nota para outra, mantendo um som bem limpo. Então, enquanto você estiver com dificuldades de fazer isso, treina bem devagar. Isso de você se mover entre notas laterais, por exemplo, estou tocando Dó e o Mi. Para você pegar muito bem o quanto que você deve se mover de um orifício para o outro. Dependendo do trecho musical que a gente quiser tocar, às vezes a gente precisa executar saltos na gaita. Então isso a gente também tem que mapear bem essa distância, tanto com orifícios vizinhos como com orifícios mais distantes. Então, por exemplo, um salto de 1/8, você vai mapeando bem devagar até colocar isso num trecho musical mais rápido. Então treine com calma, vai fazendo esse mapeamento muito bem das distâncias na gaita, que a velocidade vai vir com o tempo de treino. O quinto erro que você não deve cometer na gaita, mais especificamente para diatônica, é tentar fazer os bends antes de estar com a sua técnica de embocadura, da embocadura de bico bem firme. Por quê? Se você começa logo de início a fazer e tentar fazer os bends, é muito comum que o aluno iniciante consiga oscilar a altura da nota tensionando os lábios. Eu vou exemplificar aqui. No quarto orifício da gaita em Dó, se eu tensiono os lábios, isso gera uma sensação de que eu estou começando a conseguir fazer o bend. Então deixe essa técnica da embocadura de bico bem sedimentada, com os lábios relaxados, para você, quando for estudar os bends, não tensionar os lábios na tentativa de conseguir fazer o bend. Alguns alunos ficam muito ansiosos para fazer o bend porque é uma técnica muito interessante. A sonoridade dela é muito bonita, mas alguns alunos que tentam fazer antes de estar com essa embocadura de bico bem resolvida, acabam tentando encurtar esse caminho e depois tem que reaprender essa técnica do bend de novo, porque o bend ele acontece internamente na garganta. Então eu vou exemplificar essa técnica com os lábios tensos, que não é o indicado, mas que a gente consegue oscilar a nota, e depois eu vou fazer da maneira correta com o fechamento da garganta. Aqui tensionando os lábios, e agora eu vou fazer internamente. Os lábios não mudam. O que muda é internamente. Então, trabalha bem a embocadura de bico, depois você vai trabalhar os bends. Espero que essas dicas te ajudem a não cometer esses erros. Curta o vídeo e se inscreva no canal para você receber notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo. E toda semana tem uma aula nova. Então, se inscreva no canal para poder acompanhar as aulas novas e a gente se vê na próxima.